Olá galera, tudo bem? Começa mais um Boladas e hoje é um assunto super polêmico, ideologia de gênero. Na verdade, muita gente sabe o que é isso, outras não, mas nós vamos esclarecer para você saber se defender por aí de um mal que está atacando a nossa sociedade, as nossas crianças. Na verdade, antes da gente começar esse debate, eu quero apresentar aqui nossas convidadas especiais, né? Laura Micaela, advogada. Oi, gente. Diaconisa. Brisa, tatuada, paz e amor, né? Tá sempre rindo da vida. Thaís Tuller, nossa psicóloga, que traz sempre o lado glamuroso dos nossos debates. E, na verdade, a gente vai explicar para você o que é isso, mas eu vou falar do que eu fico bolada primeiro com a ideologia de gênero, antes de nós ouvirmos as nossas opiniões pela rua aí. A criança, quando nasce, ela cresce com uma predisposição para herdar características psicológicas do sexo que ela veio, né? Então, o que eu fico mais bolada disso tudo é que, além dessa ideologia pregar que a criança tem que escolher o sexo que ela veio, existe alguma coisa que me incomoda muito. Banheiro. Qualquer mulher sabe que um menino de 5, 6 anos odeia ir no banheiro feminino. Então, eles pregam que você pode ir em qualquer banheiro. Então, vamos repartir os banheiros. Você vê uma criança de 5 anos, quando ele está num vestiário que eu frequento de clube, eles ficam assim, ó, eles passam mal, ninguém gosta de entrar no banheiro dos outros. Então, como você está indo contra a natureza? Isso me deixa boladíssima. E você, Thaís? Me deixa porque não tem nada que comprove, né, o que eles estão dizendo. É só uma grande massa fazendo pressão para que isso seja visto de uma forma que o que nós temos hoje que pode nos comprovar algo é a biologia. E a biologia diz o oposto. Então, isso me deixa bolada. Tu, Brisa? Então, eu fico bolada como mãe de ouvir se a criança pode escolher ou não o sexo que ela fazer a escolha de qual sexo que ela quer. E isso me deixa mega bolada, porque eu acho que o nosso corpo é a resposta, né, disso. Então, como que uma criança vai escolher aquilo que ela já é? Aquilo que ela já é, exatamente. Você, Lauritia? O que me deixa bolada é saber que aqui no Brasil a ideologia de gênero foi proibida no âmbito legal, tanto na esfera federal, e você vê vários municípios rechaçando, e mesmo assim o MEC encontra maneiras de incorporar isso na educação infantil e juvenil no Brasil. Isso me deixa bolada. Você viu que vai pegar fogo hoje. Vamos ver aí o que a galera na rua falou sobre isso. Meu nome é Ermelinda. Então, o que eu vou falar sobre a ideologia da criança escolher o próprio sexo é assim, eu acho assim, na minha ponto de vista, é que quando acabar com a pedofilia, os estupradores, aí não vai ter mais homossexuais no mundo, na Terra toda. De geração em geração, tem que estar acabando, exterminando os estupradores e os pedófilos. Aí sim, essa geração que vão crescendo agora, que vão nascendo hoje, vai crescer, não vai ter mais estuprador nem pedófilo, ela vai ter uma mentalidade só, feminina ou masculina. A minha opinião é essa. Meu nome é Isabela e sobre a ideologia das crianças já escolherem seu próprio sexo, eu concordo porque desde pequenininho todo mundo fica muito naquela pressão azul ou rosa, se a menina só pode brincar de boneca, se a menina só pode brincar de bola. E eu acho que a criança é livre, os brinquedos não têm gênero, então você pode escolher com o que você quer brincar, que roupa que você vai usar e o que você vai querer fazer na sua vida. Eu acho que é isso. É assim, né? A gente tem ouvido muitas coisas a respeito dessa questão da escolha, da orientação sexual. A gente tem visto, né, a mídia mostrando crianças que, segundo os pais, desde pequenininhos, mostravam uma tendência, um desejo de ser diferente do sexo biológico, né? E eu creio que isso, assim, é fruto de um sistema que tem trabalhado na mente das crianças uma desconstrução social
né, que começa assim, talvez até de uma questão até intrauterina, eu vou dizer, porque é muito complexo explicar o que faz uma criança demonstrar, né, uma inversão com relação ao sexo biológico. Mas numa sociedade pós-moderna, onde a verdade que cada um quer ter é verdade, parece que faz sentido, né? Porque para Deus isso é assim uma aberração, para Ele que nos construiu com um sexo e uma alma, seja de homem ou de mulher, mudar essa sintonia entre o sexo biológico, né, e a identidade, a imagem, o conceito de homem ou de mulher, é algo muito, na minha opinião, maligno, é algo que não faz nenhum sentido do ponto de vista bíblico. Então, eu acho que a criança ter esse direito é mais simples do que você tratar o que deu errado no molde da alma dela, né? Eu acredito que sim. A definição do sexo ela vai ser descoberta de acordo com as predileções que ela vai tendo, com os sentimentos que ela vai tendo, de acordo com as vivências que ela vai tendo ao decorrer da vida dela, na fase da infância. Daí ela vai chegar numa definição do que é o sexo dela. Essa é a minha opinião referente a essa questão. Vocês viram aí que tem gente que não sabe nem direito o que está falando, né? Ah, imagina o azul, o rosa. Por quê? Porque esse é um conceito que tem sido colocado na sociedade que não é à toa. A Laura, quando falou, ela é advogada, e quando ela falou nesse... A gente vai bater isso agora nessa primeiro momento do programa, sobre como que isso aconteceu e como que isso veio parar no Brasil, né? Então, isso, a ONU e ONGs americanas acabaram fazendo essa ligação com ONGs daqui em 1990 para já introduzirem isso nas escolas. Só que é muito estranho isso, porque foi derrotado na Câmara dos Deputados, só que o município foram mandadas essas ideias para o município, né? E como é que aconteceu isso? Bom, na questão do Brasil, o que aconteceu é exatamente isso que a pastora falou. Foi proibido na Câmara dos Deputados que o Plano Nacional de Educação incluísse a questão da ideologia de gênero nas escolas. Só que a Constituição prevê que quem tem a competência para lidar com educação infantil, educação de base fundamental, são os municípios. Então, essa agenda, essa programação veio para os municípios debaterem, né, nos 500 e tantos municípios do Brasil, se queria ou não colocar nos planos municipais de educação a questão da ideologia de gênero. A gente tem visto que a maioria dos municípios também tem rechaçado isso, porque a nossa sociedade é uma sociedade conservadora, é uma sociedade cristã, né, evangélica e católica em sua maioria, e a nossa sociedade não quer a implantação da ideologia de gênero aqui. Só que a minoria que ainda controla a educação no Brasil é uma minoria guiada por princípios de esquerda, né, que quer desconstruir... Esquerdopatas que querem desconstruir o conceito de família como se a educação das crianças não devesse ser dirigida pelos pais, mas pelo Estado. Mas que estão infiltrados no Ministério da Educação. No Ministério da Educação, nas secretarias de educação. Mas não especificamente em partidos só, que nem o PT. Tem no PSDB, tem em todos os partidos gente assim. Sim, porque na verdade é um movimento, né? É um movimento com tendências esquerdistas que cumprem uma agenda onde o Estado tem que fazer parte o Estado tem que ocupar, na verdade, o espaço dos pais na educação dos filhos. Então, o que a gente tem visto é cada vez mais frequente matérias como matemática, português, geografia, química, sendo deixadas um pouco de lado, e a questão da doutrinação, que vai desde a desconstrução do gênero até uma doutrinação histórica com tendências esquerdistas. Qual que foi essa ligação com a ideologia marxista? Tem total, porque se você começa a ler os tratados de Marx, você vai ver que ele bate muito na questão da sexualidade, da heteronormatividade, que na época nem existia esse termo, que a gente vai falar um pouco do que é heteronormatividade, mas ele, lá para a implantação do socialismo, do comunismo, ele já concebia uma ideia de uma família dissolvida e ocupada pelo Estado. Então, quem tem que educar é o Estado, quem tem que direcionar
a sociedade é o Estado dentro daquele molde de um bem comum, né, que eles pregam. Então, a família, ela interfere diretamente nesse projeto macro de deixar a massa nivelada, né, na questão social, cultural, e deixar todo mundo mesmo dentro do mesmo quadradinho para seguir as ordens do Estado. Existe uma pirâmide que eu quero que você me explique, que seria assim, esse movimento, que ligação que teria com o homossexualismo, com o movimento LGBTS e o pedofilia? Com a questão da ideologia. Então, vamos falar rapidinho o que é ideologia para as pessoas em casa entenderem. A ideologia de gênero, ela defende o seguinte, que existe no mundo, na sociedade, uma heteronormatividade, ou seja, as meninas e os meninos crescem heterossexuais porque isso é imposto pela sociedade. Então, eles querem acabar com a ditadura da heteronormatividade, querem desconstruir isso que eles chamam de heteronormatividade e deixar todo mundo num campo neutro. Então, a partir do momento que a criança cresce sem ter um gênero definido, um sexo definido e com a possibilidade de escolha, eles defendem que eles abrem um leque de possibilidades para aquela criança crescer livre. Por que muitos homossexuais e os movimentos LGBT apoiam a questão da ideologia de gênero? Porque a maioria deles alega que eles nasceram assim, e que eles foram reprimidos, que eles foram aprisionados e que sofreram desde a infância, a adolescência e juventude, porque eles não puderam se revelar e viver como eles sentiam. Por isso que eles patrocinam tanto a questão da ideologia de gênero. Mas contrapõe, né, a ideologia de gênero, porque se eles falam que nasceram homossexual, a ideologia de gênero está dizendo o oposto. Está dizendo que você nasce neutro, que seria, na verdade, uma ausência de gênero. Eu não tinha pensado nisso, é verdade, porque se eles é uma ausência, quer dizer, não é que você nasceu nada. Então, nada, você é neutro. Então, todo mundo é nada. Ou seja, então todo mundo escolheu aquilo que é. Então eles também Então escolheram. aí quebra aquilo que eles falaram durante tanto tempo, que nascemos homossexuais. Opa, calma aí, nasceram ou é neutro? Não bate. E com a pedofilia? A questão da pedofilia, ela envolve várias vertentes, assim, ela não tem uma causa, né? E eu acho que até a doutora Thaís vai poder falar um pouco melhor. Como é que essa poderia cair na pedofilia, a ideologia de gênero? Eu quero que vocês tentem... O que já aconteceu? A Sociedade Americana de Psicologia, que detém 150 mil membros, que cuida dos Estados Unidos e do Canadá, eles influenciam o mundo inteiro. Agora, em 2013, você pode me ajudar até em relação a datas, eles colocaram ali, né, no DSM, que é o Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, que pedofilia era uma opção sexual também. Colocaram. Que era uma opção. Só que o que acontece? Aí houve aquele rebuliço todo, e o que eles... né, falaram depois disso, que houve um erro. Então, realmente, está puxando também, porque se é uma escolha, escolher por uma criança também é uma escolha. Então, eu não sou doente, eu só estou escolhendo por uma criança. Né? Porque antes de 1973, o homossexualismo era visto na psiquiatria como doença mental. Né, a partir de 73 que saiu, né, só que o homossexualismo estava junto com necrofilia, com pedofilia e zoofilia. O que é zoofilia? Sexo com animal. Né, e aí tiraram o homossexualismo e estão puxando cada um deles. Por quê? Porque entra a perversão junto. Né? Então, na Suécia, eles já estão vivendo isso e muitos outros países já estão casando com criança, né? Os muçulmanos. Maomé casou com uma criança de 6 anos, porque eles seguem, quem segue Maomé, né? Casou com uma criança de 6 anos, só teve relação com ela com 9. Então, tá mais na nossa cara, tá mais real, mais presente do que a gente Como que foi a reação da sociedade
em relação a isso? Então, a sociedade começou, né, surgiu um alvoroço. Imagina, a pedofilia, quem tem filho, mesmo quem não tem filho, quem tem sobrinho, enfim, né, a família tradicional, houve um alvoroço geral. Como assim a Sociedade de Psicologia Americana colocou pedofilia como também uma opção sexual? Aí eles deram, né, uma resposta para isso, dizendo que houve um erro. Isso agora em 2013. E aqui, até aqui mesmo dentro do Brasil já existem pensadores e pesquisadores da área que defendem que nem todo adulto que tem relacionamento sexual com criança é pedófilo, que você só pode classificar um pedófilo a partir de um laudo médico específico. Então, eles já estão tentando relativizar a coisa aqui no Brasil. E agora, com esse estímulo nas escolas, que as crianças eles querem adotar, né, para que as crianças sejam do Estado, com esse estímulo absurdo em relação à sexualidade, vai ficar muito mais fácil para um adulto seduzir essa criança que fisiologicamente não tem o córtex pré-frontal amadurecido, porque é uma área do cérebro que desenvolve lentamente, que é responsável pela tomada de decisão. Então, ela não tem essa linha de raciocínio madura o suficiente nem de tomada de decisão para decidir alguma coisa. E se ela está sendo estimulada, obviamente que ela vai ter aquilo como natural. Né? Então, houve uma revolta muito grande e é algo que nós não podemos fechar os olhos como algo que está muito distante, porque está do nosso lado. Eles estão encontrando, tentando, né, de todos os meios, introduzir isso e já está acontecendo. Já temos livros, né, dentro das escolas, você poderia até dizer melhor sobre isso. Mas foi barrado? Não. Uma apostila mais polêmica, né, foi denunciada, foi barrada. Mas, por exemplo, a minha família trabalha com educação, né? Eles têm escola, é uma escola privada, que em tese eles podem, no Rio de Janeiro, que em tese eles podem ensinar aquilo que está dentro da visão e dos princípios da escola. Até aí tudo bem. Só que em um dos livros dele, em determinado momento, as ilustrações retratavam uma família com um casal homossexual. Minha irmã e meu cunhado, que não são evangélicos, se chocaram com aquilo na posição de pais e ligaram para a editora. Poxa, o livro foi encomendado por eles. Ligaram para a editora e falaram, mas quem deu autorização para colocar um casal homoafetivo no livro da nossa escola se vai contra os nossos princípios? E a resposta que eles tiveram da editora foi, o MEC tem uma portaria, uma resolução, agora eu não sei exatamente, que obriga os livros didáticos a tratarem a diversidade de gênero. Obriga. Se a editora não coloca a diversidade de casais homoafetivos no livro, eles pagam multas. Então, qual foi a posição da minha família em relação a isso? Mandou um comunicado para todos os pais que se sentissem incomodados, assim como eles se sentiram, de arrancar a página. Porque, por mais que tenha sido barrado no Plano Nacional de Educação, as pessoas que lideram os treinamentos e as pessoas que tomam as decisões, não digo a nível legal, mas a nível de resolução ou de portaria, são pessoas... Mas isso em escola particular? Em escola particular, porque todos os livros didáticos do Brasil têm que trazer diversidade de gênero. Porque eu pensei que isso era só nas escolas estaduais. Geral, né? Porque interfere aí não só no material didático distribuído nas escolas públicas, mas em todo o material didático produzido no Brasil. Por exemplo, a gente está falando agora de um assunto que você vê muitos canais de televisão fazendo vinhetas, né? Como se a gente estivesse em outro mundo, imagina o que tem de mais. Você vê, por exemplo, a Ana Paula Valadão, sei lá, foi falar não sei o que lá do comercial, né, que usava uma roupa unissex, quase mataram ela na internet. Até próprios cristãos falando, não vamos ser preconceituosos. Assim, eu acho que as pessoas, elas não entram mais dentro dos assuntos, elas não estudam, elas não se aprofundam, elas são uma mente tão esquisita que qualquer coisa que você lança hoje, tanto cristão como não, ele não vai ver se é verdade, se não é, ele já aceita. Então ele quer andar bem, ele quer ser cool, ele quer ser moderno. Agora, o que me estranha muito é que uma mulher pode se tornar, né, homossexual, enfim, um homem também. E um homossexual não pode ter uma reorientação sexual se ele quiser. Estou falando em relação a uma busca por um profissional da área. Né? Não pode. Mas antes podia, hoje não, a pessoa não pode. Só aqui no Brasil.
Por quê? Porque o paciente saudável, adulto, com saúde mental, ele é responsável pelas suas escolhas. Se chega um homossexual lá e diz assim, eu estou satisfeito com isso, ok, ele é livre. Nós vamos trabalhar tantas outras áreas, está tudo certo. Agora, se chega um homossexual lá e diz, eu quero buscar essa reorganização, eu acredito que foi por conta de algo que eu vivi, enfim, e gostaria de buscar a minha masculinidade ou a minha feminilidade, hoje o profissional psicólogo está proibido de auxiliar essa pessoa, esse paciente. O Conselho de Psicologia Brasileira proíbe, né? Proíbe. É proibido. Então, o contrário não é proibido, mas se um homossexual quiser entrar em contato com isso, nós não podemos ajudar, como se fosse assim, A gente vê que nas entrelinhas daquela PL 122, começou com isso aqui no Brasil, né? Aquela confusão, e tava tudo isso. Né? Na verdade, talvez eles até soubessem que fosse ser barrado, mas quando você traz um assunto para discussão, você joga isso para a sociedade. Né? E você joga para a sociedade, você acaba fazendo... E quando você joga para a sociedade, que se torna uma coisa excessivamente coberto pela mídia, muitas vezes o discurso fica superficial, o debate fica superficial. Quando teve a polêmica da Ana Paula Valadão, por exemplo, você via argumentos muito pobres em relação à ideologia de gênero que estava naquele comercial. Era ideologia de gênero puro, não era questão de homofobia, era desconstrução. Eram homens e mulheres que trocavam as roupas, casais, que aparecia um homem vestido com a roupa de mulher e a mulher vestida com roupa de homem, e o slogan era algo do tipo desconstrua, reconstrua, como se ninguém fosse mais homem ou mulher. Era exatamente isso o comercial. E realmente traz o debate para um campo muito raso, que é da homofobia. Você ser homofóbico é você ter aversão a homossexuais. Ninguém aqui tem aversão, ninguém tem medo, ninguém tem repulsa. Nós estamos discutindo algo que nós acreditamos. A fobia, ela tem algo que faz parte dela que vai muito além do você discutir se você concorda ou não com a ideologia de gênero. Fobia é aversão. E até onde eu sei, cristãos não são homofóbicos. Nós abraçamos as pessoas, em geral, que precisam de uma ajuda espiritual, independente da orientação sexual ou não. Ninguém tem fobia, ninguém tem aversão, ninguém tem repulsa, por qualquer pessoa que seja. A essência do cristão é amor. Eu sempre costumo falar, a Igreja Evangélica é a instituição que mais faz filantropia na face da terra e sempre foi. Antes de existir qualquer outra coisa, quem recebia ele sempre fomos nós. E se a gente for fazer um documentário de quem o antes e o depois, tem um monte, assim, de centenas de testemunhos, né? E quando você tenta aprofundar... E que a pessoa que escolheu, ninguém se meteu na vida dela, ninguém perguntou nada, ela que se converteu sozinha. Às vezes a pessoa me vem na internet, Facebook de madrugada, pastora, eu gosto da igreja, assisto suas pregações, mas eu sou homossexual, o que você acha disso? Eu falo, não acho nada, continua ouvindo as pregações, vai para a igreja, depois a gente conversa. Depois mesmo ela muda, ela vem, se transforma, não existe o que eles pensam. O que eles querem colocar esse peso sobre a igreja é uma mentira, porque nunca ninguém falou, não entra na igreja evangélica, não vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Agora, o que nunca vai acontecer é colocar mordaça naquilo que a gente crê. Claro. Porque o artigo 5º da Constituição me dá o direito de pregar o que eu quiser. Eu tenho liberdade para pregar o evangelho. Exato. Então, ninguém tem que se meter no âmbito de ninguém. Então, se falam tanto de respeito... e querem impor debaixo da goela da sociedade uma coisa que tem gente que vai entender, outra não quer. Ninguém é obrigado sabe, quantas pessoas passam constrangimento. É desagradável não você ver um casal homossexual se beijando na sua boca, não, no seu lado. Mas é desagradável você ver um casal homossexual se beijando do lado também. Você está num restaurante, você quer um cara e uma mulher, e você com criança, fala, opa. É isso que eu estou falando, um casal hétero também incomoda. Então não tem nada a ver isso. Sabe, agora eu quero já chegar para a teoria da conspiração, lá para o final. Vocês acham que isso tem a ver com controle populacional? Lógico que tem. Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. E por mais que nós tenhamos meio de fazer isso em laboratório, é uma forma de controlar.
É uma forma até o Estado totalitário controlar a população. Olha, suponhamos, né, que chega a um ponto que realmente não exista mais sexo, né? Eles consigam eliminar isso daqui, sei lá, 1000 gerações. E daí eles vão controlar, olha, tá aqui um óvulozinho fecundado, você vai ter 2 óvulos aqui no seu útero, e daí controlar o número pode acontecer? Pode, num cenário apocalíptico que não é distante da nossa realidade de hoje, da tecnologia e das possibilidades, pode. Se a gente pensar numa teoria da conspiração ou num cenário apocalíptico, é plenamente cabível um cenário assim, de controle total de um Estado. Porque não parece mentira a gente estar debatendo isso? Não parece um sonho? Verdade. Porque é muito surreal certas coisas que você fala, você está brincando. A Aninha, a pastora da Califórnia, me falou que ela foi fazer a ficha do... Como chama o filhinho dela? Do Joshua, o nome do meu cachorro. Não podia esquecer. A ficha do Joshua na clínica médica estava lá. F, M e outro. Daí ela ficou olhando, outro o quê, cara? Outro o quê, mano? Meu filho é um bebê, né? 3 anos, aliás. Eu acho que assim, se isso está acontecendo, a gente vai ter que entender, né? Nós queremos respeitá-los, mas também nós precisamos de respeito. Então, assim, eles estão querendo tirar da escola Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, peraí, se você é pai e dentro... Colocar o Dia do Cuidador. E Dia do Cuidador, acrescenta então. Mas por que vai mexer naquilo que já existe e que para nós já tem um formato que nos agrada, que é uma escolha?